Rufem os tambores que tá tudo prestes a mudar no Brasil. E já tem até prazo. Em 72 horas vai ser liberado um dossiê completo contra o Alexandre de Moraes. E tudo indica que quem deu o sinal verde para isso acontecer foi o Trump. O Paulo Figueiredo divulgou um Twitter recentemente, onde ele disse que existe um dossiê que a mídia tradicional brasileira não teve coragem de divulgar. E é totalmente justificado, porque a Jovem Pan, que era um canal de direita e falava coisas que, na minha humilde opinião, eram muito coerentes, foi perseguida e teve que mudar a sua linha editorial à base da chicotada, beleza? E agora, esse dossiê chegou na mão do Trump e o Trump deu sinal verde, falou, galera, pode divulgar, e esse dossiê vai ser distribuído através da mídia internacional. Ou seja, a opinião internacional pode começar a cada vez mais convergir com a opinião do Trump, interpretando que o Brasil está se distanciando cada vez mais de uma democracia, indo para o caminho de uma ditadura, e as sanções que o Trump pretende aplicar no Brasil podem ser colaboradas e corroboradas por outras nações, pela Europa talvez. E isso tudo pode enfraquecer extremamente a economia brasileira, inverter a opinião pública dependendo de quais fatos vão estar nesse dossiê, que vai fazer a opinião pública brasileira ir contra o governo e contra o STF, motivando e dando algum tipo de respaldo para o Senado e o Congresso agir. Mas, obviamente, que como você sabe, eu sei, o Congresso e o Senado são duas baratas tontas, não fazem nada, são gatos com o rabo muito preso, ou seja, não podemos contar com eles. Mas se a opinião pública virar de uma forma pique Dilma, sabe, protestos no Brasil inteiro pedindo impeachment de ministros, impeachment do presidente, eu acho que assim o Congresso e o Senado não conseguem segurar e não fazer nada. Isso sem considerar que vai vir sanções muito graves dos Estados Unidos, pressionando ainda mais. E outro movimento que eu tenho visto aqui, eu até gostaria de saber se vocês também têm visto isso, os advogados, sabe os juristas, que vinham em defesa do Alexandre de Moraes, sempre tentava achar um viés jurídico para justificar o que ele tá fazendo, tá acabando, tá? Tá acabando. Simplesmente eu não tô vendo mais juristas distorcendo a realidade para defender o Moraes. E tem um vídeo de um jurista que é de esquerda. Ele pega e xinga, ofende o Bolsonaro e fala, não, mas eu tenho que concordar que vão me chamar de Bolsonaro. Mas essa é a verdade. O Moraes simplesmente está distorcendo. O que isso que ele está fazendo é contra a Constituição. Eu sou um professor de direito e não consigo... Entende? Ele explica assim, você fala, caraca. E ele ofende o Bolsonaro, ou seja, ele não é bolsonarista. Ele realmente está defendendo a cadeira lá. Ele é um jurista, ele tem que defender a Constituição. Esse é o papel de um jurista. Ou seja, cada vez os argumentos ficam mais escassos e essa narrativa de perseguição cada vez fica mais fraco. E a única coisa que está gerando algum tipo de estabilidade no Brasil ainda é o apoio crescente do presidente, que gerou mais capital político para ele conseguir governar. Ou seja, se isso se inverter por uma crise financeira, aí acabou, amigos. Aí a gente pode especular de impeachment ou, minimamente, do governo / STF se aproximando e se apegando muito à Constituição. Porque se eles continuarem escorregando de forma grave, como eles estão fazendo, eu acho que as sanções vão ser fatais e a população vai ter que sentir o peso de uma inflação, o peso da queda do poder de compra, o peso do decréscimo na qualidade de vida para ter coragem, para entender a realidade dos fatos. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo para você ficar sempre informado. E agora eu vou trazer fatos e argumentos literais para toda essa caminhada que o Brasil está indo. E uma coisa que você vai perceber nesse vídeo aqui é que a mídia está desesperada. Pode lembrar de mim aqui, porque veio um seguidor aqui, um inscrito, argumentando comigo que no último vídeo eu falei, as exportações para a China estão caindo, e ele me mandou essa matéria aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Importações chinesas de soja crescem 9% em junho. Isso é verdade, mas não quebra o que eu falei, na verdade reforça o que eu falei, e eu já vou entrar nessa pauta. Mas antes eu gostaria de colocar mais um trecho do debate do Marsiglia contra um advogado esquerdista, para vocês entenderem que os argumentos estão acabando e eles vão largar a toalha em breve. Ainda existe esse aí que está tentando defender, mas a maioria já pulou do barco e está fazendo meia-culpa.
culpa e já tá começando a bater no ministro. Por quê? As coisas que o Moraes estão fazendo, você não consegue nem mais ver a Constituição da posição de onde ele tá? Então, dessa forma, a força e a legitimidade do Trump tá cada vez crescendo mais e isso vai se reverter em opinião pública. Pode acreditar no que eu tô falando. Agora vamos prestar atenção nisso aqui. A festa é porque o nosso sistema de justiça tem agido de forma absolutamente impessoal. Há motivos fundados para acreditar que ele vai fugir da jurisdição brasileira. Isso é muito grave e, portanto, eu tenho que respeitar a decisão do Supremo. Um juiz tem todo o direito de ter receio ou de acreditar, enfim, que ele deve tomar medidas que coíbam a possibilidade de um crime. Ele só não pode, em nome disso, passar por cima da Constituição e da legislação. Ele não pode usar a sua criatividade para fazer das medidas algo que ele deseja. A lei é o que é, não o que deseja o juiz. Então, no momento em que ele tem receio de que as redes sociais possam ser utilizadas para instigar alguém, nesse momento, se ele passa por cima do princípio básico da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão, ele está violando a Constituição. Ele não tem direito de fazer isso. No momento em que ele acredita que há um receio de fuga, ele precisa, então, fazer com que a fuga... Olha, padre, o cara começou até a anotar para aprender, ó. Você percebeu? Não aconteça sem passar por cima da legislação e da Constituição e limitar severamente o direito de ir e vir. A gente está diante aqui de uma prisão. O que foi deferido foi uma espécie de uma semi-aberta com prisão domiciliar, uma mescla, uma invencionice, mais uma do ministro Moraes, que não responde absolutamente nada do que está previsto na nossa Constituição. A gente precisa também aqui assentar um ponto que parece que nós perdemos nesse país, que é o seguinte: se existe um receio, nós não podemos reagir de qualquer maneira a esse receio, nós que eu digo aqui, Estado e sobretudo o STF, porque o STF é o guardião da Constituição. Ele precisa usar a Constituição. Se a Constituição é insuficiente para as reações que devem ser feitas, então que se mude a Constituição, mas não que os juízes passem a utilizar a Constituição que eles gostariam que existisse. E essa subjetividade destrói, repito, o Estado. O cara tá revoltado, o cara não tem argumento, acabou. Corrói as instituições, faz com que os juízes se tornem mais importantes do que as suas decisões, do que a legislação que existe, e isso é totalmente indevido. Isso é o oposto exatamente ao que a gente chama, ou gostaria de chamar, de Estado democrático de direito. E é por isso que eles não conseguem trazer a argumentação da mesa. Porque eles estão vendo a opinião pública do Brasil, do mundo reverter para o Brasil está se distanciando de uma democracia. Isso é a opinião pública do mundo, está indo para esse caminho. Tem vários países, instituição, revista, mídia falando isso e eles não trazem argumento. Vem o Barroso falando, não, é porque a nossa Constituição é assim, é porque não sei o quê. E eles não conseguem, eles não querem trazer uma argumentação literal porque eles vão ser degladiados, igual esse cara vocês acabaram de ver que aconteceu. Ou seja, tudo indica que a gente está indo para esse caminho e só falta ter a associação clara da população que isso origina do governo Lula e STF. Quando isso ficar bem claro, aí a gente vai ter uma correção de rumo. E aqui vem umas falas do Fux, que foi um dos poucos ministros não sancionados pelos Estados Unidos, que eu achei perfeito. E a opinião do que eu tô falando aqui já tá entrando na cabeça dos próprios ministros do STF. O Mendonça também fez uma comunicação parecida com essa aqui, ó. Presta atenção. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com voz intensa o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis com uma linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é... Isso aqui é a mesma narrativa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está dizendo que o Judiciário está distorcendo a lei para realizar vontades políticas. E aqui ele está falando que o Judiciário está distorcendo as leis e influenciando politicamente. Ele só não disse a direção, ele só não disse, não estão correndo atrás do Bolsonaro, estão correndo atrás da oposição do Lula. Ele não diz a direção, mas ele disse que está acontecendo. Estado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso moderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não.
Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões... Eu achei essas falas perfeitas, perfeitas. Qual que é a sua opinião? Você apoia o que o Fux está falando aqui ou não? Você discorda? se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos que ter deferência, porque no Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Nós não somos juízes. Ou seja, perfeito. Até gostaria de saber, vocês concordaram com isso aqui? Até peço perdão por ter colocado um vídeo tão longo pra rodar, mas eu achei que as falas foram perfeitas. E essas falas vão culminar perfeitamente no próximo vídeo que eu vou gravar, que vai ser exatamente isso. A deterioração, o colapso da defesa jurídica dos direitos, ou melhor, das decisões do STF. Acabou, corroeu tudo. Isso aqui é um dos pontos, tá? E tem outros de outros juristas que eu vou trazer nos próximos vídeos. Mas beleza, vamos seguir. E aí você imagina, os juízes do STF devem estar preocupados, né? Faz sentido, não faz? Claro que não, eles são deuses, você não sabia? Supremo diz, sempre teremos Paris, diz ministro após suspensão de visto americano. É, amigo, eles não têm nenhum tipo de vergonha, infelizmente. Aí você pensa, eles devem estar reclusos, eles devem estar com medo de sair na rua. Claro que não, pô, claro que não. Quem tem medo é você, eu, a gente, normal, que a gente não é Deus. Mas eles não, presta atenção nesse vídeo, ó. Após as sanções, olha o Barroso lá, ó. Olha o homem lá. Pô, o cara tem molejo, olha lá. Isso aí é do Maranhão, se não me engano, deixa eu ver. É... Barreirinhas, Maranhão, olha o homem lá. E aí, você já dançou hoje? Porque o Barroso dançou, não sei se foi hoje ou ontem isso. Ou seja, temos que esperar o dossiê, temos que esperar o Trump dobrar a aposta. E se você acha que já chegou ao máximo a intriga, a confusão entre o Brasil e os Estados Unidos, acaba de entrar em um novo capítulo. Como assim, Floriano? Vamos lá, olha só. Campanha terrorista ligada ao Irã que oferece uma recompensa para quem liquidar o Trump já arrecadou 42 milhões de dólares, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é como que esses caras conseguem tanto dinheiro? Porque os mísseis que eles jogaram lá, o Irã e não sei quem jogou, valia 2, 3 milhões de dólares cada um. Eles jogaram 300. E a população dos caras estão passando fome, tem um monte de gente na rua, uma miséria, não tem saneamento básico, não tem nada. Mas pra míssil tem dinheiro. Ou seja, pra arrecadar dinheiro, pra liquidar o Trump tem muito dinheiro. Mas pra miséria, pra dar comida ao povo, não tem. É muito bizarro isso aqui. Mas beleza, por que eu trouxe isso aqui? Foi pra fazer esse comentário? Não. Eu trouxe isso aqui por causa dessa segunda notícia. Olha essa notícia que a Michele Freitas trouxe pra gente. Comandantes do Hezbollah deixam o Líbano e seguem para a América do Sul. Cerca de 400 integrantes do grupo terrorista foram enviados para países como Brasil, Colômbia, Venezuela e Equador. Brasil. E olha só, vamos voltar para a notícia anterior. Campanha terrorista ligada ao Irã. O Hezbollah é um grupo terrorista. Logo, esses 400 integrantes, a parte que vier para o Brasil, vai estar sendo rastreada muito provavelmente por Israel e também pelos Estados Unidos. Ou seja, a relação do Brasil com a galera ali de Israel e os Estados Unidos cada vez fica mais estreita, fica mais tensa. E agora, se a gente receber e achar algum viés que a gente está recebendo de boa vontade essa galera, aí a vaca vai muito mais pro brejo do que já foi. E agora vamos para a parte econômica e já vai entrar na questão de exportação que eu falei para vocês no início. Tarifaço de Trump coloca em risco 77 mil toneladas de frutas brasileiras. Mas obviamente que perder 77 mil toneladas, não vender nada, é tudo em defesa da soberania nacional. A gente pode ser explorado, a gente não pode ser explorado por um gringo, só por brasileiros, não se esqueçam. E vem obviamente taxação do IOF, mais taxação da brusinha, tem um monte de taxação. Taxação a gente pode, porque é em português, mas se for em inglês, aí não pode, obviamente. A gente tem que focar sempre na soberania. E aí me mandaram isso aqui, querendo falar que eu distribuí fake news no outro vídeo e tudo mais, tudo mais.
Importações chinesas de soja do Brasil cresceram 9% em junho. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade, eu pesquisei, isso aqui é verdade. Então vamos entender, tá? Exportação de soja em junho cai 3,9% em volume e 12,5% em receita. Aqui já está a resposta, mas eu vou explicar para vocês. Basicamente, caiu o volume geral, exportação geral caiu e caiu 12,5% o volume por causa da questão do dólar e também por causa do preço da commodity que caiu muito, beleza? Mas eu não parei por aqui, porque eu acho que vocês merecem mais argumentos, então também fui lá e pesquisei um pouco mais a fundo, olha só. A soja subiu o volume em 9%, que está falando que é verdade, tá? É certo. Grande oferta, mas tarifa de 45% dos Estados Unidos fez com que a China comprasse mais a soja do Brasil. Só que o preço da soja caiu, logo não teve um aumento de receita financeira. E quando você vai olhar os outros grandes commodities que a gente exporta, olha só que interessante. Minério de ferro caiu 15% na questão China. Petróleo bruto caiu 7% na questão China. Isso aqui tudo valor financeiro, tá? Celulose e carne teve pequena queda, bem relevante. E o câmbio, por que isso aconteceu? Porque o câmbio teve o real valorizou 9% e teve uma queda nas cotações de commodity de 6,4%. Ou seja, a conclusão qual que é? A arrecadação do Brasil caiu. E essa aqui foi a notícia que eu trouxe, que o inscrito falou que era fake news. Em meio ao tarifaço de Trump, exportações do Brasil para a China têm maior queda em 10 anos. Isso aqui tá certo. E eu fui buscar um relatório que saiu recentemente, saiu poucos dias atrás, tá? Que é esse relatório aqui da FGV. Eu separei um relatório de 23 páginas, eu separei só esse texto para mostrar para vocês, tá? O gráfico 7, que é esse gráfico que eu vou mostrar para você. O gráfico 7 mostra a variação do volume exportado e importado pelos principais mercados na comparação dos primeiros semestres de 2024 a 2025. Então vamos ver o que diz esse gráfico. Aqui já está dizendo, ó, a Argentina subiu 58%. Aqui você vai ter o preço do objeto que a gente está vendendo ou comprando, e aqui vai estar o volume, tá? As unidades, volume, você entendeu? A quantidade que a gente está comprando, que eles compraram da gente ou que eles venderam para a gente. Aqui você tem uma queda relativamente alta de preço, isso aqui é 20%, então aqui deve estar uns 12% que foi o que falou ali, tá? Os 10, 9%. E basicamente o volume se permaneceu igual nos primeiros 6 meses, ou seja, de janeiro a junho. De janeiro a junho, o preço caiu e o volume ficou igual no caso da China, que é esse primeiro aqui. Na Argentina, o preço ficou praticamente igual e basicamente eles cresceram a exportação em 58%. Um país que até agora há pouco estava quebrado, está exportando absurdamente. O que ajudou a equilibrar a balança comercial. Olha só, essa barra azul aqui é de 2024. Isso aqui é o superávit, isso aqui está em bilhões, tá? Em 2024, a gente teve um superávit de 22 bilhões com a China, tá? E agora a gente está com um superávit de 12 bilhões com a China. Ou seja, caiu 8 bilhões. Enquanto a Argentina, que era um país quebrado, a gente estava com um déficit de alguns milhões e agora foi para um superávit de 3 bilhões de dólares. Ou seja, o que eu falei para vocês, que as exportações do Brasil estão caindo em 24, é real. Aqui você pode ver o total. Essa aqui é o saldo em bilhões do comércio até os primeiros 6 meses. A gente saiu de mais de 45 bilhões e a gente está abaixo de 30 bilhões nos primeiros 6 meses do ano. E isso vai afetar a arrecadação, vai piorar a crise fiscal. Isso aqui é sem ter um efeito direto dos tarifaços. Com o tarifaço vai jogar o Brasil no buraco. E agora eu vou trazer uma fala que envelheceu perfeitamente do Lula, olha só. Se você ainda está com dúvida, se você não gosta de olhar a fundo os dados, lembre sempre desse vídeo aqui, olha só. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando o número, sabe? O cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando o número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu tenho o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente.
Entenderam? Por isso tem que trazer número. Então vocês podem sempre me questionar os números que eu vou trazer aqui, eu posso errar, eu sou um ser humano, mas os números e tal, os dados, eu realmente me preocupo muito em trazer o mais próximo do certo, verificar as fontes e tudo mais, tá? Então eu realmente me preocupo. E agora vem mais um dado, ó. Brasil fica fora do top 5 dos países mais competitivos da América Latina. Ou seja, a questão de produtividade, competitividade em si, ser um país realmente mais referência, consegue produzir mais com menor capital empregado. E na verdade a gente está muito longe. E a gente perdeu até para a Argentina. A gente perdeu para a Argentina, você entendeu isso aqui, ó? E aqui tá a lista, ó. A gente tem em primeiro lugar o Chile, parabéns. Uruguai já esperava, Costa Rica não conheço muito, Panamá também não, México eu esperava, Argentina eu não esperava. Em apenas, 2 anos, quase 3 anos de governo Milei, olha o que aconteceu com a Argentina. Passou o Brasil em índice de produtividade. Já está se tornando um exportador relevante do Brasil, um importador relevante do Brasil. Ou seja, é realmente um ponto a gente olhar que a gente está indo pro buraco, a gente só está piorando. E agora vamos para o central, o ponto central desse vídeo aqui, que são as falas do Paulo Figueiredo sobre o dossiê do Alexandre de Moraes. Olha o que o Paulo Figueiredo pegou e divulgou. Previsão. Ouvi dizer que, nesta semana, a imprensa internacional vai publicar coisas comprometedoras sobre o Alexandre de Moraes, que a imprensa nacional não teve coragem. Este papinho de que não há perseguição política no Brasil vai ficar ainda mais feio. Aguardem, só mais 72 horas. E isso foi no dia 19, ou seja, ontem. Logo, essas 72 horas estão reduzindo. Provavelmente daqui a pouco vão ser menos do que 48 horas. Amigos, vai ser muito interessante acompanhar. Isso aqui vai vir da mídia internacional, o que é muito interessante para o Brasil, porque vai gerar mais legitimidade para os comentários do Trump sobre o Brasil está se tornando uma ditadura. Essa é a grande afirmativa do Trump. Você tirando todas as entrelinhas, toda a confusão, é essa afirmativa. E a grande questão é, os esquerdistas estão defendendo que não. Agora eles vão poder trazer mais argumentos, porque os argumentos dos advogados, dos juristas mais sérios, eles já pularam do barco, eles não estão conseguindo mais defender a legitimidade das decisões do Moraes. Isso vai afetar a opinião pública em algum momento, porque para você manter a opinião pública tem que ter jurista, tem que ter pessoa confiável defendendo, e não está tendo. Cada vez está ficando mais corroído a essência da democracia brasileira. Isso é uma grande vergonha, mas é a realidade que está acontecendo com o Brasil. Então, amigo, o que você tem que fazer agora? Compartilhe esse vídeo para a gente conscientizar mais brasileiros e lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque isso é extremamente relevante para a gente conseguir ajudar a conscientizar o país e virar o jogo em 26. Um abraço e até o próximo vídeo.